No mundo de hoje, existem perseguições contra os cristãos? Quem são os perseguidores dos cristãos na atualidade? E quais são as formas de cerceamento da liberdade de expressão da nossa fé? Perseguições e morte dos cristãos, pastores e missionários nos países da janela 1040 são abundantes e implacáveis na repressão e perseguição da igreja. No entanto, os poderes comunistas remanescentes, como China, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, entre outros, mantêm suas privações, limitações e indiferenças contra o cristianismo. Entretanto, os cristãos no Brasil passam pela intolerância religiosa mais direta nos últimos tempos, ou seja, uma perseguição velada, sofisticada, midiática, ideológica, política e jurídica, com viés cultural e esquerdista, um sistema orquestrado contra a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a esta reflexão da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor, classe adultos, no quarto trimestre de 2021. Comentarista, pastor Elianai Cabral. Com essa temática abençoadora, o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O texto áureo nos diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e versículo 1. A verdade a ser colocada em prática nos diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O que a sustém é o poder do nome de Jesus e o Espírito Santo no meio da igreja, pois sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Introduzindo a esta reflexão, a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus Cristo e assim tornar um implacável perseguidor da igreja de Cristo no primeiro século. Saulo de Tarso, o perseguidor, blasfemo, perseguidor e opressor. Saulo era judeu e também cidadão romano. Nasceu em Tarso, na Cilícia, e foi criado em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel. Era fariseu, filho de fariseu da tribo de Benjamim, zeloso da lei, homem de mente peregrina, de cultura incomum e de personalidade forte e detalhista. Tornou-se ferrenho perseguidor da igreja, entrava nas sinagogas e arrastava para as prisões aqueles que confessavam o nome de Cristo. Não apenas prendia, mas também exterminava aqueles que aderiram à religião do caminho. Seu zelo religioso, agregado à sua cegueira espiritual, fez dele uma fera selvagem. Tornou-se um monstro acelerado, um implacável perseguidor, um pesadelo para aqueles que abraçavam a fé cristã. Alimentou o propósito de exterminar o cristianismo usando a força, a truculência e a perseguição atroz, como essa aspiração para Damasco, capital da Síria, com o fim de manietar os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. Seu ódio não tinha limite. Saulo usava dos meios legais, jurídicos, para atacar os cristãos. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus, conforme Atos 9:1.
Sua fúria era semelhante à de um animal selvagem quando devora sua presa. E os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso ao madeiro, na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina, conforme a Torá, em Deuteronômio 21 e 23. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Gálatas 3 e 13. Ó maravilhosa graça! Aleluia! Nesta visão farisaica e zelosa de Saulo, a sua perseguição era contra Jesus e os seus seguidores, a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao atacá-la, atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais um defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. E Saulo de Tarso se depara com o discurso de Estevão, cheio do Espírito Santo. Se por um lado, Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito no judaísmo com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus, conforme Atos 6, 9 e 10 e Atos 7, 2 ao 53. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, Estevão o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus deparou-se com outro discurso, o de Estevão, mas este cheio, pleno da sabedoria do Espírito Santo. Atos 6 e 10. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, conforme Atos 8 e 1, eles o apredejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. E ao longo da história, a igreja passou e passa por perseguições diversas, e nesse tempo, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual começa a ganhar corpo. A igreja atual continua a despertar a fúria de certas autoridades políticas, jurídicas e de uma grande parte da imprensa ideológica esquerdista que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona e os nossos princípios cristãos. Além da perseguição tradicional aos cristãos, há a perseguição mais sofisticada que se dá no meio do campo cultural, por exemplo, quando tentam reduzir a vivência da fé à vida privada dos cristãos. Trata-se de uma perseguição cultural e ideológica. Ora, do ponto de vista filosófico, o ser humano é um ser religioso. Do ponto de vista antropológico, teológico, o ser humano é a imagem de Deus e, por isso, tem uma centelha divina dentro dele que o impulsiona à busca por Deus. Embora, como afirma a nossa declaração de fé, se essa imagem divina esteja distorcida ou corrompida, existe uma necessidade do homem de buscar a Deus em uma ação natural do ser humano, inclinando para o seu Criador.
Impedir essa iniciativa livre e pública é impedir a livre manifestação da condição do ser humano. Por isso que, ao longo da história, a perseguição aos cristãos viola os direitos humanos. Ou seja, a partir do momento que autoridades, intelectuais, jornalistas, artistas exigem que os cristãos não tenham o direito de expressar os seus valores, princípios, doutrinas que perpassam na dinâmica da vida e fazê-lo em qualquer espaço da sociedade, há sim uma violação dos direitos mais nobres do ser humano. Alguns destes países usam uma tática diferente. Há países que, devido aos seus maiores envolvimentos com a economia global, não executam a matança em massa de cristãos, mas colocam a vida deles sob rígida vigilância. Entretanto, o que é considerado ilegal trata os cristãos supostamente como fora da lei, com prisão e brutalidade. Há outros regimes que nem aparência de civilidade há. Por isso, oremos pela igreja perseguida. Não é possível exigir dos cristãos que escondam a sua fé, isto é, que deixem de falar que eles têm visto e ouvido da parte do Senhor. Tentaram fazer isso com os apóstolos Pedro e João, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, Atos 4:18. Mas as suas respostas foram taxativas. Respondendo-lhes, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, 19 e 20. Concluindo, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Deus os abençoe.